Oi! Então, agora a atividade é sobre expressões numéricas com adições e subtrações de números inteiros. Então, o que são expressões numéricas? É um cálculo matemático que tem somente números e várias operações. Como a gente estudou só adições e subtrações e números inteiros, então vai ser só esses dois cálculos que vai ter na nossa expressão numérica, ok? Primeiro, o que eu tenho que fazer antes de começar a resolver a minha expressão numérica? Eu tenho que ver se essa operação que eu tenho vai alterar o sinal que eu tenho à direita ou não. Lembre sempre assim, ó. O sinal de mais, ele não altera o sinal que está à sua direita. Então, se aqui é mais, vai continuar sendo mais. Se fosse um menos, continuaria sendo menos. O sinal de menos, ele altera o sinal que está à sua direita. Então, aqui, em vez de ser mais, ele vai passar aliás, em vez de ser menos, ele vai passar a ser mais, ok? Aqui, novamente, o sinal de mais não altera o sinal que está à sua direita. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai repetir os números e só vamos trocar ou não o sinalzinho conforme a operação que eu tenho aqui, ó. Então, nesse primeiro caso, o que eu tenho? Eu tenho o menos 8, o sinal de mais não altera esse sinal. Então, aqui eu vou repetir o positivo 10. O sinal de menos altera o sinal à sua direita. Então, aqui, em vez de ficar negativo, vai passar a ser positivo 3, porque esse sinal negativo alterou o que estava à direita dele. Aqui, novamente, o sinal positivo não altera o que está à sua direita. Então, aqui vai continuar sendo negativo 4, ok? Agora, o que a gente vai fazer? Eu vou juntar de 2 em 2 para facilitar o meu cálculo. Então, eu vou juntar primeiro essas duas parcelas aqui e depois estas duas parcelas aqui. Aqui, ó, negativo 8 e positivo 10. O que eu tenho? Eu tenho a adição de dois números com sinais diferentes. O que vai acontecer? Como os sinais são diferentes, vai permanecer o sinal do número maior. Nesse caso é o 10. Então, como o sinal tem 10, como 10 tem sinal positivo, então vai ficar positivo. E eu faço a subtração entre os valores. Então, 10 menos 8 fica 2, tá? Agora aqui, ó, eu tenho o positivo 3 e o negativo 4. Como são números com sinais diferentes, vai permanecer o sinal do número maior, que nesse caso é o 4. O sinal dele é negativo, então permanece negativo. E eu faço a subtração entre os valores. Então, 4 menos 3 sobra 1. Agora eu tenho 2 menos 1, que me dá 2 menos 1 dá 1. Essa é a nossa resposta. No nosso próximo exemplo, eu tenho o positivo 4 menos o positivo 6, mais o positivo 8, menos o negativo 5. Primeiro, eu tenho que fazer a mudança dos sinais aqui, tá? Sempre lembrando que sinal negativo altera o sinal que está à sua direita e sinal positivo não altera. Então, vamos lá. Aqui eu tenho só o positivo 4. Esse sinal negativo altera esse sinal aqui, ó, positivo. Então, ao invés de ficar mais, vai ficar menos 6. O sinal positivo não altera o que está à sua direita. Então, aqui é positivo, vai continuar sendo positivo 8 nesse caso. Aqui, novamente, ó, eu tenho um sinal negativo, então ele vai alterar esse que está à direita dele. Então, ao invés de ser negativo 5, vai passar a ser positivo 5, ok?
Agora, a gente junta de 2 em 2 para facilitar o cálculo. Então, aqui eu tenho positivo 4 com negativo 6. Como são dois números com sinais diferentes, permanece o sinal do número maior, nesse caso é o 6, então fica o sinal dele. E eu faço a subtração entre os valores. 6 menos 4 fica 2. E agora eu vou juntar essas outras duas parcelas aqui. Como os sinais são iguais, vai permanecer o sinal e eu vou juntar os valores. 8 com 5 são 13. Agora aqui, eu tenho negativo 2 mais 13. São sinais diferentes, então permanece o sinal do número maior, que nesse caso é o 13, e eu faço a subtração entre os valores. 13 menos 2 fica 11.